Momento de análise para você que está conosco nesta manhã. Amanda Klein já dividindo tela aqui comigo. Amanda, bem-vinda, bom dia para você. Nesses últimos dias está havendo um amontoado de greves acontecendo, de paralisações. Lá em Minas a gente costuma falar que estourou um cano de greve, estourou um cano de alguma coisa para mostrar que agora o fluxo está intenso de movimentos nesse sentido acontecendo. Queria te ouvir, nós acompanhamos uma mobilização do próprio governo federal por meio do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, novo ministro, já tentando se antecipar aquelas greves que acontecem aos fins de ano, durante as férias de fim de ano, nos aeroportos, são movimentos comuns. Mas será que esse movimento agora está surpreendendo o governo? Não se esperava isso? Como está sendo a reação, na sua opinião? Lívia, eu acho que o mais importante é nos determos principalmente sobre a greve de ontem dos trens, metrô e de funcionários da Sabesp aqui em São Paulo, porque é uma antecipação do debate eleitoral e também forma um caldo de cultura para essa ideologia que opõe esquerda e direita nesse tema. Nesse sentido, eu acho que foi um tiro no pé da esquerda. Se a intenção, o intuito era chamar a atenção para a pauta da privatização, bingo, eles conseguiram. Mas a estratégia foi completamente equivocada, porque penalizou o trabalhador. Então, se a agenda é justamente jogar a luz, jogar foco sobre o mal eventual que as privatizações podem causar, com paralisações que ainda acontecem nas linhas 8 e 9 da CPTM, por exemplo, que são linhas que foram concedidas e não sobre as linhas estatais, isso foi por água abaixo. De quebra, de lambu, ainda deu um discurso para o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que patinava nesse tema, não com seu eleitorado, com aquelas pessoas que já votaram nele, que o elegeram, mas principalmente com o eleitorado de esquerda, com o trabalhador de São Paulo. Era sempre difícil, até uma última pesquisa da Datafolha mostra que 53% da população de São Paulo são contra a privatização da Sabesp, porque entendem que a companhia entrega um bom serviço ao usuário, ao consumidor. Agora, o Tarcísio ganha o discurso, a retórica de que, olha, os sindicatos acabam prejudicando a vida do trabalhador. Eles só estão preocupados com seus próprios interesses, benefícios, sinecuras, e não estão preocupados em prejudicar, em gerar o caos para a população de São Paulo. Foi isso que ficou da greve de ontem. O drama aqui é principalmente do trabalhador. Por isso eu entendo que essa estratégia, tanto que o Guilherme Boulos tuitou logo no início da manhã, e o governador Tarcísio, nas suas primeiras declarações do dia, eu acho que ele foi feliz politicamente, a sua tática política deu certo, no sentido de jogar no colo do PSOL, jogar no colo do candidato da esquerda para 2024 nas eleições municipais, a culpa, a responsabilidade pela greve. E a esquerda teve que passar o dia tentando se justificar e tentando dizer que aquilo, na verdade, atendia aos interesses do trabalhador, quando era claro que não atendia. Então, o Guilherme Boulos ficou quieto o resto do dia, parou de tuitar, foi tuitar sobre outros assuntos referentes ao Ricardo Nunes, mas não sobre a greve em si, porque ela se tornou indefensável. Então, antecipa o debate político de 2024. É lógico que é legítima essa agenda, né? Vamos discutir, vamos debater, então, se a greve dos transportes públicos ou a crescente presença do setor privado, com concessões, parcerias público-privadas, interessa à população ou não. A privatização da Sabesp interessa, isso foi tema de debate em todas as discussões entre Haddad e Tarcísio durante a eleição de 22 e não ficou claro, não tinha uma coisa tão bem resolvida. Agora não, agora há estudos avançados, até já há um melhor modelo encontrado ali para fazer a privatização da Sabesp. Mas digo que, pelo que se viu ontem, foi um tiro no pé da esquerda e a direita sai com um discurso, sai com argumentos justificativas mais fortes em prol das privatizações. Dantas, bom dia Amanda também. Esse debate, como praticamente todos os outros aqui no Brasil, ficou muito raso, né? Então, tem quem acha que tudo que é privado é bom e tudo que é público é ruim. Tem quem acha que tudo que é privado é ruim e tudo que é público é bom, sem enxergar nada no meio do caminho, né? Uma pena que em São Paulo tenham escolhido usar 12 milhões de pessoas que vivem na capital, se a gente extrapolar para quem vive na região metropolitana, 20 milhões de pessoas, como instrumento dessa discussão que há um ano da eleição, cá entre nós, interessa para os políticos, né? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia, Lívia. Bom dia, Amanda. Bom dia a toda a nossa audiência. Discussão que não foi feita, né, Colombo? Porque se ela tivesse sido feita,
talvez não tivéssemos vivido o que vivemos ontem. O que aconteceu ontem chamam greve, né? O pessoal aí dos sindicatos relacionados a esse movimento chamam greve. Não é greve, tá? Isso aí é abuso do direito de greve. Isso que aconteceu ontem foi um sequestro, como bem disse o meu colega aqui, o Zé Maria Trindade, ontem no Pingo nos Is, foi um sequestro, né, de serviços essenciais. E a Lei 7783, de 89, ela delimita esse direito de greve. E, nesse caso, serviços essenciais, você não pode privar a população de transporte, de saneamento e de vários outros serviços. Esse tipo de movimento, ele é um movimento que é ilegal, precisa ser punido. Além disso, o que aconteceu ontem também descumpriu decisões judiciais que haviam sido proferidas pelo Tribunal de Justiça. Então, está tudo errado nesse debate. Tudo errado nesse debate. Não se pode usar a greve, né, para fazer política. A greve ela precisa ser utilizada como um instrumento de garantir melhores condições de trabalho para o trabalhador. E não tem nada a ver com essa pauta de privatização, se privatiza, se não privatiza, não tem nada a ver, não tem absolutamente nenhuma relação. Então, o que aconteceu ontem foi um abuso do direito de greve. É preciso que isso fique muito claro e que os sindicatos sejam severamente punidos. Aliás, essa lei ela precisa ser atualizada. É aqui um recado ao Congresso Nacional que atualize essa lei, né, que torne mais severa a punição, justamente para evitar o uso político e eleitoral desse tipo de movimento. Serviços essenciais não podem ser negados à população. Você mencionou, Colombo, justamente a necessidade de se debater com mais profundidade essa questão da privatização. Olha, eu me considero um liberal, me considero um reformista. Eu olho essa questão da privatização com muito cuidado, com muito critério. Eu defendo, a princípio, a redução do Estado, mas eu acho que serviços essenciais você precisa ter muito cuidado quando vai partir para uma privatização. É preciso analisar o seguinte: o serviço público está sendo prestado de forma adequada? Se você entregar isso para a iniciativa privada, você vai conseguir exercer uma fiscalização? Essa iniciativa privada, ela terá o monopólio do serviço ou ela conseguirá, ou ela terá concorrência? O que faz, né, na concorrência, no livre mercado, faz com que o serviço melhore. A gente tem um exemplo clássico que é o exemplo das telefonias, né, do serviço de telefonia no país, com várias operadoras concorrendo para oferecer para o consumidor o melhor serviço, né, o melhor atendimento, a melhor cobertura. Nesse caso do metrô, isso não acontece. Então, a gente precisa realmente aprofundar esse debate. Quando você olha lá para fora, os principais metrôs das metrópoles, das megalópolis do mundo, em Londres, em Paris, em Nova York, que são serviços inclusive muito mais complexos e melhores do que o que nós recebemos aqui como consumidor, todos lá são oferecidos por empresas estatais. Então, é preciso que o Estado também cumpra o seu dever. Afinal de contas, nós, pagadores de impostos, é que sustentamos essa máquina. É isso aí. Tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona. Ninguém imagina hoje uma empresa de transporte público municipal operando os ônibus da cidade privada, né? O serviço é concedido à iniciativa privada. Não é o melhor serviço possível, mas imaginem se fosse a prefeitura tocando esse serviço. Certamente não seria bom, como não era na época da CMTC, que era a empresa municipal de transporte público. Outros não funcionam. Por exemplo, a atual administração fez a concessão do serviço funerário e ficou mais caro morrer em São Paulo. Morrer em São Paulo não é um bom negócio. Para quem não tem direito à gratuidade, o preço subiu até 400%. Quando era oferecido pela prefeitura, era mais barato. Então, se for morrer, é melhor passar para Diadema, Guarulhos, São Bernardo, uma cidade aqui perto.